Bem-vindos, quem acabou de entrar durante a meditação, bem-vindos. Durante esse mês, nós escutamos o toque do chofar, isso foi feito muitas vezes durante o dia, sentindo essa vibração que parece que dá uma chacoalhada dentro das nossas células. Parece até quando a gente vem às vezes de um lugar, quem aqui, eu sei que algumas pessoas aqui costumam estar no interior ou em fazenda, que a gente anda com os pés no chão, e aí a gente tira a bota para soltar, a gente bate assim a bota para soltar aquilo que ficou grudado. O toque do chofar faz mais ou menos esse trabalho que a gente consegue bater para liberar aquilo que ficou grudado. Eu sinto exatamente isso quando eu escuto o toque do chofar, porque parece que as minhas células estão todas balançando. Então, entramos no mês de Elul, um trabalho intenso. Cada semana aqui nós estamos entendendo uma energia que se manifesta. E a gente se pergunta o que é que essa energia traz de diferente para nós, através da leitura que a gente faz daquela porção energética que está na Torá. Conseguimos também traduzir como esse metafísico que está acontecendo numa dimensão que os nossos olhos não veem, como nós conseguimos acessar esse metafísico para puxar essa energia e usar ela em nosso favor, para criar, daqui a 3 semanas, mais ou menos, uma nova realidade, num novo ciclo que vai iniciar no novo mês, esse mês de Elul, que é o mês de Virgem. Eu, na meditação, mencionei que é o mês do romance, o mês do encontro, um mês em que nós temos essas duas letras, a letra Resh e a letra Yod. A letra Resh, que também se apresenta em Gêmeos, ela representa a energia do mês do planeta Mercúrio, né, no mês de Gêmeos, e ela faz essa comunicação entre dimensões, entre deuses, entre o mundano e o sagrado. Só que nesses 2 meses, tanto em Gêmeos quanto em Virgem, nós estamos fazendo um trabalho diferente. Porque enquanto em Gêmeos a gente estaria fazendo uma comunicação entre duas cabeças, que muitas vezes esquecem de se comunicar, elas fazem parte do mesmo corpo, elas decidem coisas, mas elas esquecem de se combinar. Então, o geminiano tem essa volatilidade de comunicação, porque quando uma cabeça resolveu um tema, a outra cabeça está na dúvida, porque ela não foi comunicada daquilo que a outra falou. Então, ele muda de ideia, e aí de novo ele muda de ideia, e aí de novo ele muda de ideia. Mas qual é a correção do geminiano? Fazer uma comunicação direta entre dois opostos. Já em Virgem, a gente tem essa possibilidade de fazer essa comunicação entre as dimensões, só que de uma forma diferente. Uma dimensão elevada e uma dimensão mundana, física. Então, eu continuo fazendo uma comunicação entre dois extremos. Só que eu tenho incorporado essa letra Resh, essa letra Yod, que é a menor letra do alfabeto, que é aquela centelha de que é a semente que representa aquela luz, aquele ponto único e inicial da onde tudo foi transformado e tudo nasceu, tudo foi criado. Um ponto que ao mesmo tempo representa o todo,
e da mesma forma representa o detalhe, o todo ou o detalhe. Então, eu vou unir essas duas letras e vou voltar a fazer essa comparação com Gêmeos, e nós chegamos nesse ponto em que eu tenho a possibilidade da iluminação e de uma comunicação entre dimensões que nós consideramos divinas. Então, é como se a gente estivesse aproximando, através dessa letra Resh, aproximando a dimensão divina da nossa dimensão física. Essa luz que está aqui, que pode ser essa letra Yod, quando eu chego num local onde está escuro, eu aproximo a luz e a claridade e eu consigo ver a sujeira. E é isso que nós vamos estar fazendo esse mês. Então, aqui você já tem, nessa primeira aula desse mês de Elul, um resumo energético dessa fotografia grande do trabalho que nós vamos estar estamos executando durante esse mês até o Rosh Hashanah. Nós vamos chegar no Rosh Hashanah. E no dia do Rosh Hashanah, nós vamos ter ali aquele equilíbrio de forças. Não vai adiantar querer enganar. Não vai adiantar achar que eu posso omitir. Porque muitas vezes eu sou consciente das minhas falhas, dos meus erros. Quem dera a gente fosse consciente de todos, mas infelizmente a gente não consegue lembrar e perceber. Por um lado, isso é muito bom, a força da misericórdia, mas por outro lado, dificulta um pouco o nosso trabalho. Mas o mais difícil não é só o que a gente errou e a gente não lembra. O mais difícil também são as nossas omissões. E as nossas omissões, então, como a gente não está consciente delas, é ainda mais difícil conseguir corrigir. Então, depois do dia do Rosh Hashanah, nós ainda vamos ter 10 dias, esse nosso Criador, nossa, como ele é bom, como ele criou um sistema que dá tanta chance e possibilidade para nós. Só não acerta, só não melhora. Acertar de uma vez é difícil. Mas assim, só não melhora quem não quer. Só não melhora quem não quer. Nós temos, então, depois do Rosh Hashanah, mais 10 dias até o dia do Yom Kippur, como se tivesse quando existe um tribunal, como se tivesse aquele momento em que as pessoas que fazem parte daquela assembleia vão se recolher e vão estar ali conversando para saber ainda antes de bater o martelo final, que vai ser no Yom Kippur. E nós vamos poder, então, olha quantas chances, fazer os nossos trabalhos diários, todos os dias, graças a Deus hoje, independente de estar me acompanhando, que eu fico muito feliz pela presença, da gente estar juntos, mas independente de estar me acompanhando nas lives que eu estou fazendo todos os dias, existem hoje muitas pessoas que estão apresentando trabalhos maravilhosos para que cada um siga esse trabalho de techuvá, esse trabalho de retorno e limpeza, até o dia do Rosh Hashanah. Entrando no dia do Rosh Hashanah, nós vamos novamente andar dentro da árvore da vida para plantar as sementes do próximo ano, quer dizer, Rosh Hashanah, a cabeça do ano, para que no dia do Yom Kippur, o martelo final seja dado. No dia do Rosh Hashanah, tanto o justo, aquele que já fez a sua correção, já vai receber o veredito. Existem aqueles, entre aspas, injustos, que talvez fizeram tanta negatividade, que eles vão receber um quase veredito. Então, um número muito pequeno da população
já vai estar ali com o decreto quase pronto. Mas a grande parte, graças a Deus, ainda vai ter um ponto ainda para trabalhar e conseguir transformar. Então, quanto mais a gente aproveitar esses dias, melhor. Nos últimos dias, na última semana, eu tenho recebido muitas mensagens, muitas pessoas têm conversado comigo falando, Jaque, parece que eu estou quase sufocada, porque realmente a nossa alma sabe que o tempo está acabando. Então a gente não sabe nem por quê, mas a gente fica com uma sensação de que não vai dar tempo. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. E realmente, para tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, o tempo é realmente muito curto. Para tudo aquilo que a gente imagina que a gente poderia fazer, o tempo é realmente muito curto. Uma forma de conseguir otimizar o nosso tempo é colocar o nosso foco tanto na energia astrológica quanto na energia semanal, porque na energia semanal a gente consegue entender o que é que eu preciso fazer. E aqui estamos nós, então. Então, eu vou deixar aqui do lado o incenso, que abre os nossos sentidos, e a nossa vela, que é a manifestação do convite aos mestres e a nossa vontade, a nossa intenção de pedir a participação da luz e dos mestres em todos os momentos durante esse processo. Então, vamos deixar aqui do nosso lado. Muito bem. A paraxá dessa semana, Shoftim, traduzido como juízes. Estamos perto de entrar num próximo ano, depois de quase 2 anos passando por uma situação de restrição social. O mundo está recebendo uma vacina, não sabemos ainda o resultado, mas existe uma expectativa muito positiva de que essa situação está se transformando, se modificando, e existiu no nosso presente e passado muita insegurança, e essa insegurança continua presente. Mas talvez hoje nós temos uma expectativa muito positiva de uma melhora de situações que foram difíceis de serem aceitas, e agora a gente vivenciou essas situações e a gente tem a expectativa de que novas situações vão se apresentar, e ainda assim nós temos receio e medo de que as coisas talvez não funcionem da forma que a gente imagina, porque nós estamos novamente andando no novo. Quem aqui não tem medo? O medo que é derivado de uma situação física de bloqueio de prazer. Todas as vezes que nós sentimos risco de perder prazer, de perder coisas que trazem sensações positivas para nós, sejam elas segurança, tanto física quanto financeira, relacionamentos, trabalho. Todas as vezes que eu sinto uma ameaça na perda do prazer que eu sinto em cada uma dessas áreas, o medo se apresenta, porque de certa forma ele me limita. Eu estou sentindo, ele me limita para que eu também não avance além. Existem situações que eu já estou acostumada com elas, e, por exemplo, eu não vou atravessar a rua sem olhar para os 2 lados da rua, porque isso representa um perigo para mim. Eu tenho medo de atravessar a rua
sem olhar e ver que eu posso, porque eu posso passar por uma situação que é traduzida como um perigo físico. Eu ou a pessoa que estiver nessa situação. Ao mesmo tempo, esse medo de um lado me preserva, mas por outro lado, ele também me traz um limite que muitas vezes eu, por um medo de perder um prazer, acabo aceitando situações que não são positivas para mim. É como se eu estivesse fazendo um juízo, um julgamento em situações que, em algumas vezes, elas são positivas, eu ter esse julgamento. Em outras vezes, elas não são positivas, elas são negativas, porque elas limitam a minha possibilidade de ser. E é justamente sobre isso que a Paraxá dessa semana está falando. Shoftim, traduzido como juízes. Que juízes são esses? A Paraxá dessa semana começa dizendo sobre a estrutura de cidades, dizendo que nestas cidades deverão ser colocados juízes e policiais que vão vigiar a entrada destas cidades. Se a gente levar pela história literal, essas cidades, vamos pensar nas cidades lá do passado, cidades muradas, tendo portões que, ao sair e entrar dentro desta comunidade, é necessário passar por estes portões. Não há como entrar dentro desta cidade senão por estes portões. Então, uma forma de resguardar e preservar esta segurança é colocar policiais que vão guardar a segurança para que ela não seja invadida e juízes para que estes juízes possam, através do seu conhecimento e sabedoria, avaliar se aquilo que está entrando prejudica ou não aqueles habitantes que estão dentro desta comunidade. Isso levando de um lado muito literal. E aí nós vamos lá no Zohar e nós vamos ver o que os sábios da Cabala falam para nós. E só pela primeira linha dessa paraxá a gente conseguiria ficar muitas e muitas aulas fazendo muitos desdobramentos. Com certeza, as suas palavras, que representam as palavras do nosso Criador, não podem ser palavras que trocam mão por mão, dente por dente, olho por olho. Que portais são esses? Na semana passada, na semana retrasada, nós falamos sobre a nossa audição. Na semana passada, nós falamos sobre a nossa visão. E agora, nós estamos falando sobre as nossas portas, os nossos portais físicos, com muitos desdobramentos e dimensões metafísicos, perdão. Porque nós estamos falando sobre os acessos ao nosso ser. Os acessos ao nosso ser, as portas que abrem o nosso ser interno para essa realidade externa, que são 4. São os nossos sentidos, a nossa visão, os nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa imaginação. Se a gente, inclusive, pensar na nossa cabeça, cada um desses sentidos, não precisamos até entrar no sentido da nossa audição ou no sentido do nosso olfato, mas se a gente olhasse para a nossa cabeça de forma muito clara, a gente já começa a imaginar, a gente já começa a ver
que o sentido do nosso olhar, ele está num nível mais alto e a nossa boca está num nível mais baixo dentro da nossa cabeça, né? Ela está mais baixa. E aí nós vemos como a gente se contamina muito mais facilmente pelo poder da nossa boca. Os nossos olhos, através da nossa visão, contaminam o nosso ser. Porque a gente olha e muitos sábios falam que a gente não deveria ver imagens de violência, porque através dos nossos olhos, que são as portas da nossa alma, nós vamos estar alimentando o nosso ser e a nossa alma com imagens que vão se misturar às sensações e sentimentos dentro de nós, que não vão fazer bem para nós. Mas isso é só o começo. O portal da nossa boca, tanto através do nosso alimento, que vai ser incorporado fisicamente. Nós estamos tratando, neste livro Devarim, tudo de forma muito prática. Parece algo de outra dimensão, mas realmente é de outra dimensão que se manifesta de forma muito prática. Mais do que a contaminação dos alimentos, a contaminação da nossa boca, através das nossas palavras, da forma que nós usamos a força de cada um dos sons que saem da nossa boca. Eu posso até ter na minha cabeça um pensamento, mas quando eu verbalizo, ou eu construo, ou eu destruo. Quando eu uso desses portais, dessas portas, eu estou fazendo aberturas físicas que parecem que tudo só está acontecendo aqui. Mas eu estou afetando metafisicamente as dimensões elevadas. Porque se eu sou algo físico que representa a minha alma, que está lá no paraíso, e eu tenho uma ligação direta com ela. Quando eu aqui olho para vocês e estou vendo vocês separados de mim, seres individuais, cada um por si. Mas lá no paraíso, nós estamos juntos. Nós estamos próximos, não só de nós, mas mais próximos do nosso Criador. Mais próximos dos seres de luz. Quando eu me contamino aqui embaixo parece que o que eu estou fazendo só está afetando a mim mesmo. Mas parte disso está afetando lá em cima. Porque lá está tudo junto. Por isso que, de repente, aparece uma pandemia que põe todo mundo dentro de casa, dizendo: se recolhe, se reavalia, porque se isso não começa lá em cima, aquilo que eu estou vendo aqui fora é só o efeito. E a gente fica durante o nosso dia a dia armando guerras, armando N situações de conflito para a gente se defender do outro, se defender muitas vezes do ex-chefe, se defender de um ex-sócio, um ex-marido ou uma ex-esposa, se defender de um inimigo.
ou quem sabe até de um ladrão. Mas a reflexão aqui parece tão óbvia, mas a gente não se coloca nesse outro lugar. Essas pessoas não são os nossos inimigos, porque elas são simplesmente o resultado de alguma coisa que já aconteceu. Por quê? Quando eu falei sobre esse sistema civil, o que está faltando nesse sistema civil? O que faltaria incorporar dentro dessa lógica tão perfeita, de tantos desdobramentos e detalhes, e detalhes, e detalhes, e detalhes? Porque os sábios falam que se a gente seguisse as normas e as leis da Torá, o mundo já teria sido corrigido. Agora, se a gente seguisse simplesmente as normas e as leis da Torá, levando ao pé da letra, sem trazer essa alma, essa linguagem da luz que vem junto com a Cabala, o mundo já tinha sido destruído. Se tudo que tivesse escrito aqui tivesse sido levado ao pé da letra. Porque ao invés do equilíbrio, ser o equilíbrio das energias, o equilíbrio desses efeitos metafísicos de cada uma das nossas ações, a gente estaria no detalhe dessas palavras de um julgamento do Din, ao invés de ser o balanço do Shofet, que é o Shoftim. A porção, juízes, a porção é: vamos fazer o balanço, vamos equilibrar. O Shofet seria como um mediador. Como que nós vamos trabalhar aqui? Como um mediador de nós mesmos, pedindo o julgamento para cada um de nós e trazendo a misericórdia para o outro. É exatamente esse o papel do justo. Agora, quem tem coragem de fazer isso? Quem tem a força para fazer isso? Nós conseguimos essa força fazendo o nosso trabalho espiritual, fazendo meditações, fazendo as visualizações, fazendo esses trabalhos que parecem práticas tão simples, e são simples, porque a nossa vida era para ser a vida muito simples, mas quem acaba trazendo a complicação, quem acaba construindo essas barreiras entre nós e o Criador, somos nós, quando nós não cuidamos das nossas portas, dos nossos portais. Nós precisamos ser esses juízes e esses policiais para nos transformar nesse rei. O rei que vai vestir essa coroa, que vai conseguir vencer. Nós não falamos Keter, coroa, corona. Nós precisamos avançar na frente de tudo isso. Cuidar dos nossos portões é o estudo da Torá, é o estudo da Cabala, é o estudo da sabedoria espiritual, que faz a gente sair da conformidade e da cegueira, para a gente abrir os nossos portais com aquilo que vale a pena e se alimentar com aquilo que dá força para conseguir, ao invés de criar um exército de demônios, porque é isso que a gente faz quando a gente abre os nossos portais para a escuridão, abrir os nossos portais para os anjos,
E eu falo isso para vocês e eu vejo. Não tem a história da escada de Jacó? Os anjos, cada um aqui pode abrir esses canais para que esses anjos nos auxiliem nesta limpeza. Anjos que vão fazer parte da nossa visão, que nós trabalhamos na semana passada. Eles voando leves, ao invés de pensar no resto, que ao invés de abrir o caminho para cima, está nos enterrando dentro da nossa própria negatividade. Nós não queremos isso. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada, que a gente possa nesse mês estar muito próximos. Quem quiser e puder, inscrições do Rosh Hashanah, físico, com o Rabino Joseph Salton, vai ser um retiro maravilhoso. Até lá, vamos juntos nas lives no Instagram e juntos nas lives acendendo as velas da Shabbat. A cada Shabbat a gente cuida dos nossos portais. Eu vou estar falando sobre esses portais novamente na sexta-feira, na hora que a gente estiver juntos acendendo as velas, lá no YouTube. Então, vamos caminhando juntos, que seja paz e luz, shalom. Amém.